Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o professor Valtes. Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo funções exponenciais e suas aplicações. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo relacionado ao crescimento de bactérias. O que é que a gente sabe sobre esse crescimento de bactérias? É que quando a gente fala de micro-organismos, a reprodução deles geralmente é assexuada, né? Acho que sempre é assexuada. Então ela acontece por bipartição. O que significa isso? É como se cada organismo, cada célulazinha lá no micro-organismo, se repartisse, a bipartição gerasse dois. Então a primeira gerou duas, as outras duas elas se repartem, geram quatro, as outras quatro se repartem, geram oito. Então eles vão dobrando. Então você pode associar isso com o crescimento na forma de PG, elas vão meio que dobrando, elas vão se multiplicando por 2. Daí você ter como esse crescimento geralmente caracterizado por expressões do tipo assim: a população em relação ao tempo é a população inicial vezes 2 elevado a t. Por que ele usa o 2? Que é para associar que ela vai sempre duplicando a quantidade em relação à população inicial. E aí eu coloquei o tempo aqui, que pode ser hora, pode ser minuto, pode ser dia, isso aí é o problema que vai dizer. Então, geralmente, quando a gente vê problemas de crescimento de população de vírus, de bactérias, sempre tem essa questão de usar uma potência de 2 aqui na fórmula, aqui, que seria uma função exponencial, do tipo exponencial, que a gente fala que é quando tem uma constante antes da parte da base do expoente aqui, tá bom? Seria uma função, escrevendo aqui no formato de função, seria uma função f de x igual a vezes b elevado a x. Esse é o que a gente chama de função do tipo exponencial. Você tem a base do expoente aqui, o bzinho, e tem uma constante, que seria o valor da população inicial, aqui que eu chamei de A, no caso aqui P de 0. Esse valorzinho também impulsiona o crescimento, no sentido que ele é o valor de largada, né? Claro que quanto maior for a população inicial, mais o crescimento vai ser rápido, porque vai baseado nele, vai começar por ele, tá bom? Então vamos ler o problema aqui. Essa população de bactérias teve essa expressão, já facilitou, onde o t representa o tempo em horas, não a parte das horas. Sabendo que existem 200 bactérias, quantos minutos são necessários para que alcançar essa população? Então, no caso aqui, é só para a gente jogar o 200 em relação à população. Como eu já sei que a população inicial aqui é como se fosse 25, que ela está dobrando, ele disse assim: qual o tempo quando você tiver 200 bactérias, tá bom? Então, jogando 200 aqui no P de t, que é a população final, vamos dizer assim, vai ficar 200 igual a 25 vezes 2 elevado a t. Esse 200 você pode simplificar com 25. Cada 100 tem 4 25. Então 200 tem 8 vezes 25. Fica 8 vezes 2 elevado a t. E o 8 é 2 elevado a 3. Né? A gente sabe que o 8 é a potência de 2 à terceira. 2 elevado a 3. Então quando a gente tem uma equação exponencial, que a gente chama de imediata, onde os dois membros estão na mesma base, você pode simplificar a base, eu não quero fazer muito corte aqui. Então ficou o 3 igual ao t. O tempo igual ao 3. Só que aqui está na fração, aqui no caso aqui, a expressão está na unidade de medida de hora, então está 3 horas. Como ele quer em minutos, você não poderia vacilar nessa letra A, né? Então 3 horas, cada hora tem 60 minutos, então vai dar 180 minutos. Na verdade, a resposta correta é a letra D, tá bom? Agora, bora para um segundo exemplo aqui. O segundo exemplo que eu trago para vocês aqui, que é aplicações aqui de função exponencial, envolve a questão da desvalorização dos bens. No caso aqui é um veículo, tá bom? Então, o que acontece? Como é a desvalorização de um carro aqui, de um veículo, você vai ter como se fosse assim: o valor do veículo atual, ou o valor final, em função do tempo, é o valor inicial vezes... Aí, no caso aqui, você tem que analisar o que está acontecendo. Como está desvalorizando, é como se fosse o valor dele, que é a unidade, que é 1, que é o valor inteiro, o valor normal, menos a taxa que ele está caindo. Tudo isso, essa taxa aqui, eu estou colocando o símbolo em porcentagem, mas, na verdade, você vai ter que colocar... Ela está em porcentagem. Você vai ter que colocar ela na forma decimal. Isso em função do tempo. Como assim, professor Valtes? Vamos entender melhor isso. A gente sabe que os bens que são os bens duráveis, aí, os bens de consumo, geralmente os bens, principalmente ligados à tecnologia, como o carro também, todos eles têm uma taxa de depreciação, que é uma desvalorização. Então, o que acontece? Alguns é mês a mês, alguns é ano a ano.
No caso aqui, ele considerou um problema onde ele disse que a desvalorização do veículo é 2% ao mês. Então, qual seria a expressão matemática, vamos dizer assim, que representa essa situação? Onde vê o valor do carro, o tempo está em meses, né? Porque a desvalorização é mensal, como ele colocou aqui. E aí você só tem que marcar a expressão. Inclusive, esse tipo de questão aqui é muito comum no Enem. Questões onde tem um contexto matemático, que é um texto aqui que relata uma situação, e que é que você associa uma expressão matemática com aquele texto. Você nem precisa fazer uma conta, digamos, você nem precisa fazer um cálculo, né? Basta você interpretar qual é a expressão que se associa àquele texto. No caso aqui, todas têm uma parte semelhante, que é essa parte inicial, ó, v de t igual a v de 0 vezes alguma coisa, que no caso é como se fosse baseado na função do tipo exponencial, como até comentei aqui anteriormente, ainda deu para a gente perceber. E aí o que vai acontecer? Como ele está desvalorizando 2% ao mês, vai ficar assim, o v de t igual ao valor inicial do bem vezes 1 menos 2%. No caso, eu vou tirar a taxa que ele está diminuindo. Como é 2%, 2% é 0,02. Isso é elevado a t. Então, 1 menos 2%, que é 0,02, vai dar 98, 0,98. Então, a expressão vai ficar 0,98 elevado a t. Essa seria a expressão matemática que demonstra a desvalorização desse veículo mês a mês. Então, cada mês, você poderia calcular o valor dele atual usando essa expressão. Por exemplo, se eu quisesse calcular após 5 meses do carro retirado da concessionária, bastava colocar aqui o 5 no lugar do t. Então, ficaria V de 0, vamos dizer que o carro custa 50 mil. Então, seria 50 mil vezes 0,98 elevado a 5. Aí, esse seria o valor do carro, que seria um valor menor do que 50 mil. Está desvalorizando. O aluno pode até associar também aqui com os problemas que envolvem juros. No caso dos juros, é uma valorização, você está ganhando. Aí, a única diferença é que, em vez de você subtrair essa taxa, você iria somar. É por isso que lá na hora que a gente fala de juros, até colocar aqui a palavra juros para o aluno não confundir, os juros compostos, você teria assim, ó, o montante em função do tempo é o valor inicial, que eu podia colocar aqui montante inicial, que geralmente a gente usa a letra C para capital inicial, vezes 1 mais I elevado ao tempo, que é N. Então, quando você compara as duas expressões, você percebe que elas estão dizendo algo muito semelhante, ó. É uma variação em função do tempo, que você tem um valor de largada, que é o valor do capital inicial, só que aqui a diferença é que eu iria somar a taxa de juros, eu ia crescer. Então, por exemplo, se fosse 2%, como eu ia somar com 1, em vez de ficar 0,98, ia ficar 1 mais 0,02, ia ficar assim, ó, 1,02 elevado a t. Aí, no caso aqui, essa expressão ia me dar o valor acrescido de 2% a cada mês, tá bom? Aproveitei até o raciocínio da questão 2 e comentei um pouquinho de juros compostos. Agora eu vou aqui para o problema 3. O problema 3 é semelhante ao primeiro no contexto que fala da questão do crescimento de possíveis bactérias, né? E aí ele fala que o governo de uma cidade está preocupado com possível pandemia. Eita, meu Deus, né? Falei de epidemia, né? É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. E para decidir as medidas que ele deve tomar, ele deve calcular a velocidade de reprodução dessa bactéria. No caso aqui, ele já colocou para a gente a expressão. Em experimentos laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades. Por isso que, como ele colocou aqui 40 mil, ele já colocou o 40, onde seria o P de 0, ó, associando com aquela nossa expressão. Vou voltar aqui, ó. Então, onde teria aqui a população inicial é o 40 mil, ele já colocou para a gente. Na verdade, esse problema ele já montou a estrutura da função exponencial. Então, ó, em experimentos laboratoriais de uma cultura de bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, por isso que ele colocou 40 aqui, observa-se a fórmula da população. A fórmula, ó, 40, a população em função do tempo, é 40 vezes 2, que ela vai sempre dobrando a quantidade, né? Aquela história que eu comentei. E elevado a 3t, onde t é o tempo em horas, tá bom? P de t é a população em milhares. Em relação à quantidade inicial, após 20 minutos, qual vai ser a população? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, em relação à população inicial, que é 40 mil, passados 20 minutos, o que é que vai acontecer? Com certeza a população vai aumentar, então não vai diminuir, existe isso de reduzir, ela não vai cair. Então, o que a gente vai ver aqui é se é D ou E, né?
Se a população vai dobrar ou triplicar. Não tem esse negócio de reduzir não, porque aqui a base é maior que 1, é 2, está crescendo. Então, se eu fosse associar inclusive isso com gráficos, seria algo do tipo assim, ó, fazendo uma coisa bem resumida aqui. Funções exponenciais que a base são maiores que 1, no caso aqui 2, são gráficos crescentes, são curvas crescentes, aqui ascendente. Aqui. Então, vamos aqui, vamos jogar aqui os 20 minutos no lugar do t. Quando eu for substituir o 20 minutos no lugar do t, que é nesse local e aqui, eu tenho que observar uma coisa, o tempo está em hora. Então, como o tempo está em hora, eu não vou colocar 20 minutos, eu vou colocar 20 minutos em hora. Ora, 20 minutos em uma hora representa o terço de uma hora, que é uma hora dividido por 3. 20 minutos é um terço de hora. Então, na verdade, eu não vou colocar 20 minutos, eu vou colocar um terço. Então, a população, no caso aqui, ó, de um terço de hora, representa 40.000 vezes 2 elevado a 3 vezes um terço. Opa, como tem o 3 multiplicado por um terço, bem aqui no lugarzinho aqui do t, eu posso cancelar esse 3 com esse outro 3, né, que ficou até mal escrito, mas a gente já sabe que aqui é um 3 também. Então vai ficar 2 elevado a 1, vai ficar 40 vezes 2 elevado a 1, que dá 2, 40 vezes 2, 80.000. Então, o que significa isso? Que passados 20 minutos, que é um terço de hora, a população será o quê? Será duplicada. Já que a população inicial era 40.000 e agora a gente encontrou 80.000, ela dobrou. Isso aí é bem interessante, como é quando a gente associa com problema de saúde, que a gente fala de infecção, que tem que entrar rapidamente com a medicação conhecida muito, que é a tal do antibiótico, né? Por que é tão importante você tomar o antibiótico quando você está com infecção? Tem que fazer o exame de sangue para encontrar logo a infecção. E assim ter uma maior probabilidade do antibiótico ser o antibiótico correto para aquela infecção. É porque qualquer infecção bacteriana, a infecção envolvendo bactérias, é muito rápido. É muito rápido o crescimento da quantidade de bactérias no seu organismo. Então, para você ter uma percepção aqui, ó, em menos 20 minutos apenas, dobrou a quantidade de bactérias nessa cultura aqui, nesse experimento. Então, é muito rápido mesmo. Caso uma pessoa deixe de se medicar e dê aquela febre, vai aumentando a febre, aquela confusão, é um risco muito grande, é o risco de morte que a gente chama, porque o crescimento das bactérias é muito rápido mesmo, tá bom? Desses micro-organismos, elas vão sempre dobrando. Por isso que a curva tem esse crescimento ascendente aqui, bem rápido, tá bom? Vou agora fazer um problema diferente aqui. Um problema 4 aqui. Esse problema 4, ele trata de um tanque biodigestor, onde ele fala que os dejetos suínos, sob a presença de determinadas bactérias, se decompõem segundo a lei e tal, tá bom? Então é a decomposição. Como é a decomposição? É uma coisa de decaimento, está diminuindo a quantidade. Aí você fala, professor, mas a base é maior do que 1, 2, né? Mas aqui tem um expoente negativo, e a gente sabe que quando o expoente é negativo, você inverte a base. Então, na verdade, se eu pegasse esse menos e trabalhasse a base, ficaria positivo o expoente e a base ficaria 1/2. Então, ia indicar que seria uma função decrescente, vai diminuindo a quantidade. Por isso é que o gráfico dela já está aqui para a gente decrescente. A gente já tem até o gráfico, tá bom? Só um minuto. Bem, eu pensei que tinha algum erro de digitação, mas não tinha não. É porque realmente deu um problemazinho aqui na hora de joguei o texto para baixo, mas está certo. É porque ficou assim, menos 1t, não tem nenhum erro de digitação aqui. Continuar. Então, na questão original, inclusive, tem esse menos 1 aqui. Geralmente eles colocam só menos t, mas tudo bem. Aqui tem um 1, viu? Não é L, não é I, nem nada. Então, esse tanque aqui, ele tem uma decomposição, ela vai diminuindo a quantidade, tá bom? E no caso, por isso que a função deu decrescente aqui. Esse K é uma constante, que no caso ele está associado com a quantidade inicial, que pelo valor daqui da gente pode perceber que é o valor de largada, que é o 2048, vai ser o K. Esse o tempo está indicando em dias, o tempo em dias, inclusive no gráfico a gente vê o tempo em dias aqui, está aqui a legendazinha. E D de T indica a quantidade de dejetos em quilogramas, tá bom? No instante. Então, considerando os dados desse processo de decomposição mostrados no gráfico abaixo, ele quer saber a quantidade de dejetos se reduzirá a 128. Então, o que ele quer saber é depois de, né? Depois de aqui é que é a pergunta. Depois de quanto tempo vai ficar 128? Então, o que ele quer saber é o seguinte, olhando para esse gráfico e olhando para essa estrutura dessa forma, qual vai ser o tempo quando essa quantidade chegar a 128 quilos? A decomposição chegar a 128 quilos.
Aí o que a gente vai fazer? Primeiro, esse K, que é a constante, que ele não quis identificar para dar um pouco de dificuldade, é o valor inicial da quantidade. Esse valor inicial já está dado aqui, é o que está associado com a data zero. Na data zero, no tempo zero, a quantidade é 2048. Então, esse 2048 aqui é o K. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. Só vou arrumar para a gente aqui. Vai ficar D de T igual a 2048 vezes 2 elevado... Eu não vou mais colocar esse menos 1, que não faz sentido eu estou colocando ele menos T sobre 4. Pronto. E aí o que ele quer é assim, qual é o tempo, né, em que momento a quantidade vai chegar em 128. Então esse 128 kg eu vou colocar no D de T. Vai ficar 128 igual a 2048 vezes 2 elevado a menos T sobre 4. E aí é o seguinte, se você perceber, todo mundo aqui são potências de 2. Como assim, professor Valtessa? Aqui 128 é 2 elevado a 7. 2048 é 2 elevado a 11, viu? Quem não fizer as continhas aí, ó, 2 elevado a 10 dá 1024, aí vezes 2, 2048, então é 2 elevado a 11. E aqui eu tenho já um 2 elevado a menos T sobre 4. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, multiplicação de potência de mesma base aqui, eu vou somar o expoente, então vai ficar 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 11, somando, só que aqui como é mais com menos vai ficar menos, então menos T sobre 4, pronto. Aí chegou naquela situação que eu já comentei, né, que é uma equação exponencial onde a mesma base é comum nos dois membros, eu posso tirar ela da jogada. E se justifica porque a função exponencial é uma função injetora, por isso que a gente pode fazer esse corte aí, muito comum. Então sobrou assim, 7 igual a 11 menos T sobre 4. Esse 11 vai para o primeiro membro negativo, então vai ficar 7 menos 11. Até fazer devagarzinho, né? Para ficar bem organizadinho. E aí, no caso, 7 menos 11 dá menos 4, igual a menos T sobre 4. Aí, menos com menos vai ficar mais. Posso fazer até aqui logo, multiplicando por menos 1. Então, vai ficar T igual a 4 vezes 4, 16. Olha aí o golpe que eu fiz aí. Já multipliquei aqui e troquei o sinal. Como o tempo está em dias, 16 dias, que é, no caso, a letra A. 16 dias. Então, significa que passados 16 dias, a quantidade que antes era de 2.048 quilos, né, mais de 2 toneladas, chegou a apenas 128 quilos, os desertos, né? Eles foram, no caso aí, bem rápido essa decomposição, tá bom? Então agora eu vou para a questão de número 5, fazer a troca aqui. A número 5 aqui, pessoal, é um problema bem interessante que envolve a radioatividade, que é um problema também muito comum, que é a questão de você ter uma substância radioativa. A gente vê muito isso falando em acidentes radioativos. E aí o pessoal quer saber assim, rapaz, quantos anos vai desintegrar, vai diminuir, essa taxa, essa quantidade de substância que teve esse vazamento radioativo vai diminuir. Então esses problemas aí são muito comuns envolvendo radioatividade. O pessoal daqui inclusive faz muito problema de meia-vida, né? O que é a meia-vida? É o tempo para chegar na metade da massa inicial. A metade da massa é a meia-vida. Esse tempo de meia-vida aí. Então, no caso aí, não é a meia-vida, porque o que ele quer saber é o seguinte, ele quer saber o tempo em que vai ser preciso, né, que leva para 1000 gramas chegar, né, de uma certa substância radioativa, se desintegrar uma taxa de 2% ao ano, e chegar em 200 gramas. Então, reduziu a quinta parte, né? Se fosse dos 1000 gramas chegar em 500 gramas, aí o valor que a gente encontraria, o tempo que a gente encontraria, aí seria a meia-vida, tá bom? Então, no caso aqui, a quantidade inicial, vezes que é a taxa aqui, uma base aqui, né, periana, vezes E elevado a menos RT. Então, como ele já deu aqui as informações, eu vou só substituir. Então, a quantidade final é 1000. A quantidade final é 200 gramas, que é o que ele quer saber, ele quer que chegue em 200. Então, vai ficar 200 igual a 1000, que é a quantidade inicial, vezes E elevado a menos a taxa, que é o R. O R é a taxa. Ele disse pra gente que a taxa é 2% ao ano, então vai ficar 0,02 e T, tá bom? Aí eu vou fazer essas continhas aqui pra gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que o 200 e o 1000 eu posso simplificar aqui esses dois zeros.
Então vai ficar 2 sobre 10, né? Passando esse 10 para cá, dividindo, vai ficar 2 sobre 10. 2 sobre 10. E aí sobrou no segundo membro E elevado a menos 0,02t. Eu vou usar a caneta mesmo normal, porque essa caneta pincel tá meio ruim a escrita. Então aqui vai ficar 0,2 e aqui vai ficar E elevado a menos 0. Eu não gostei dessa escrita. Menos 0,02t. Aqui tem um menos, viu? Pois bem, aí o que acontece? Esse problema, eu coloquei ele na lista, mas eu já sabia que ia ter uma dificuldade maior. Ele é um problema que vai precisar de logaritmos. Por que logaritmo? Que essa expressão aqui não dá para a gente usar somente com os conceitos de função exponencial, não. Então o que eu vou fazer aqui é aplicar um logaritmo neperiano, um ln dos dois lados, porque a base aqui é o ezinho. Então colocando aqui um logaritmo neperiano no primeiro membro, colocando um logaritmo neperiano aqui no segundo membro, vamos ver o que vai acontecer. Professor, mas sempre vai precisar de logaritmo? Não, alguns problemas são armados para você usar somente os conceitos de exponencial, tá bom? Esse aqui é porque eu já sabia da necessidade de logaritmo, até porque eu queria mostrar esse problema envolvendo radioatividade. Então vamos lá, você vai usar uma propriedade de logaritmo que diz que o expoente, quando é comum, você pode passar ele para frente, né, multiplicando, e aí vai ficar assim, ln de 0,2 igual a menos 0,02 vezes t, vezes o ln de E, aqui tem uma multiplicação. Só que o ln de E, aqui é um E. Só que o ln de E ele vale 1, isso aqui vale 1. Então não interessa. Então o que foi que sobrou? Sobrou o ln de 0,2 igual a menos 0,02 vezes t. Só que o ln de 0,2 eu vou calcular aqui para vocês aqui. Ó, o ln de 0,2 vai ser igual a menos 1,6. Então aqui vai ficar menos 1,6 igual a menos 0,2 vezes t. Então o t vai ficar menos com menos mais, 1,6 dividido por 0,02. Para facilitar aqui, eu vou multiplicar, eu vou colocar um zero a mais aqui, só para você ver como ficaria mais fácil de você entender, e multiplicar por 100, aí a primeira e a segunda, o numerador e o denominador, então vai ficar 160 por 2, que dá 80, no caso 80 anos. O tempo está em anos. Então, o que significa isso? Aqui, o tempo está em anos. Ó. O que significa isso? Que essa substância radioativa seria necessário 80 anos para ela se reduzir a quinta parte da quantidade inicial, que era 1000 e chegou em 200 gramas. Então, precisaria de 80 anos para ela se reduzir a quinta parte, ou seja, a 20% do valor que ela tinha no início, né? Que é a substância que vazou. Então, isso aí é bem comum quando a gente vê esses problemas falando, um vazamento uma indústria que envolve substâncias radioativas, sempre aquela região demora muitos anos, mesmo décadas, aqui deu 80 anos, para que aquela região possa ser novamente habitada por pessoas, seres humanos, porque ela fica totalmente, até os animais, né? Que ela fica totalmente contaminada, tá bom? Durante muitos anos mesmo, né? Então agradecer quem assistiu até o final do vídeo, é um vídeo bem extenso, mas é porque eu queria mostrar aplicações para vocês. Obrigado, galera.